Saudações rubro-negras, bem-vindos ao nosso Hora do Atlético aqui no canal Hora do Jogo. Bora falar desse empate entre Atlético e Operário em 1-1 pelo Campeonato Paranaense, mas antes já se inscreva no canal e deixa o seu like. Galera, começou oficialmente a Série B 2025. E por que eu falo isso? Depois da gente ter jogos contra times que são sem divisão ou nível de Série D, que são Azures, Rio Branco e Paraná Clube, veio um adversário do mesmo nível que a gente vai ter pela frente na Série B. O 7º colocado do ano passado. E esse jogo contra o Operário mostrou que tem alguns pontos ali que dá pra gente olhar com o copo meio cheio, mas também tem grandes preocupações ali para essa continuidade de temporada. Falando um pouquinho do jogo especificamente, um jogo muito equilibrado. Pareceu realmente que tinham duas equipes do mesmo nível. O Atlético teve muitas oportunidades, mais de 10 na partida, não soube converter. Do outro lado, o Operário teve menos, mas foi efetivo e marcou ali com o Bruno, enquanto o Atlético fez com o Luiz Fernando. Analisando um pouco o geral do Atlético, foi uma equipe que criou, isso é nítido que tem essa questão positiva. Luiz Fernando aproveitou ali uma jogada, que foi um cruzamento da direita para a esquerda, a bola acaba se rebatendo ali dentro da zaga e o Luiz Fernando sobe e bate cruzado sem defesa para o goleiro. Então, o que foi uma boa notícia ter marcado esse gol ali, dá mais confiança para essa que talvez é a grande contratação do Atlético para a temporada, mas, de novo, a maldição nos persegue. Um gol nos acréscimos, 46 minutos da primeira etapa, o gol do empate. Eu brinco maldição, mas eu acho que não é só uma maldição. Acho que o Atlético precisa urgentemente reforçar o trabalho, não só técnico, mas psicológico, para entender por que raios esse time toma tanto gol em acréscimos e bola parada. É algo que é necessário ser investigado a fundo, porque não é comum. Não é comum estatisticamente um time tomar tanto gol de bola parada e em acréscimos. Isso porque trocou a zaga. É o único remanescente ali do sistema defensivo. Eu nem considero o Fernando como um remanescente, porque ele pouco jogou na última temporada, e o Beleze fez só algumas partidas. O Mikael, talvez, mas não é uma defesa bem modificada. Então, como é que explica esse ano de 2024 ter uma quantidade assustadora de gols de bola parada e também muitos gols em acréscimos, e em 2025 a gente está vendo a exata mesma cena? Então, isso é urgente. Analisando também um pouco do time como um todo, eu acho que o Atlético jogou o que deu. Jogou o que foi possível. E isso preocupa e preocupa muito. Porque tem ali alguns bons nomes para a gente poder comentar. Por exemplo, o Isaac. Novamente, o Isaac entra bem no jogo. É um jogador que está se revelando ali como uma boa notícia e vem entregando bem, talvez, pensando no clássico Atletiba, tem credenciais para ser titular. Luiz Fernando, novamente marcando gol, novamente sendo importante, está jogando bem de fato. Eu gosto ali daquele meio campo com o Felipinho e com o Raul, que eles passam muita segurança de fato, mas, por exemplo, preocupa a quantidade assustadora de oportunidades e de maus posicionamentos de Lucas Diório. Será que nessa demora do Mastriani para retornar, vamos de Allan Kardec, talvez, pensando já para um clássico Atletiba? Allan Kardec jogou alguns minutinhos na partida de hoje. Será que vai ser Matheus Babi? Porque tanto Babi quanto Diório jogaram basicamente o mesmo nível até agora na temporada. Até o Babi fazendo menos gols do que o Lucas Diório. Mas qual vai ser a opção? Vamos trazer de volta o Pablo? Vamos tirar ele do afastamento e ele vai virar o titular? Então, ainda é bem insuficiente a gente pensar como vai ser esse time.
Outro ponto. Quem será o titular da ponta? Ok, tá chegando o Kelvin Velasco, que é uma boa notícia ter mais gente, mas novamente o João Cruz segue sendo sacrificado na ponta. E quando o Zapelli cansa no jogo, não tem substituto. Cadê o João Cruz, que deveria ser o substituto? Tá sendo improvisado na ponta. Entende? É que assim, eu tô tentando, galera, ser um pouquinho pés no chão para não ser o terra arrasada, mas preocupa demais a gente no primeiro confronto contra um time de um nível mais alto, de uma equipe que vai ser um competidor de alto nível dentro ali da Série B, a gente tem um desempenho que tem tantas chances perdidas e um time que, principalmente quando vieram as substituições, um time que caiu tecnicamente. Até dá para puxar aqui as substituições na partida para mostrar um pouco de como alterou esse time do Atlético, porque é um time que, ok, fez um jogo que teve ali seus bons momentos, mas quando entraram os substitutos, pouco agregou. O Dudu foi o titular na lateral direita, jogou melhor do que o Raiden Palacios. Só que a gente vai precisar do Raiden Palacios em alguns momentos. Então, preocupa ele entrar e não ter entregado. Falcão, tinha uma expectativa muito grande com ele, pelo que ele entregou ali, jogando pelo CRB. Até agora, nas entradas dele em campo, ainda não me mostrou muito. Kaique é um menino que precisava ter um pouquinho mais de rodagem, tá jogando pouco, então a gente não tem nem como fazer uma análise mais criteriosa dele. Allan Kardec entrou, até se movimentou um pouquinho ali, mas sem ele ser acionado, sem ele estar ali jogando, sem ele estar sendo municiado, é complicado. E com o Zapelli cansado, era o João Cruz, que também está cansado, que precisava ser o substituto. Então, de uma forma, a gente pode avaliar que é um time novo, sem entrosamento, que fez um bom jogo contra o Operário. E que, se tivesse aproveitado uma das outras 11 chances, teria ganho o jogo. Mas, ao mesmo tempo, é uma equipe que tem lacunas gritantes no seu time titular e lacunas gritantes, principalmente no seu time reserva. Falta peça de reposição. Falta ter um elenco mais enxuto, um elenco mais parrudo para a disputa dessa Série B. E falando em notícias que complicam ainda mais esse elenco que já é muito limitado, saíram a possibilidade agora de que Zapelli pode sair. Então, o Estudiantes da Argentina já está com conversas avançadas, segundo alguns repórteres da Argentina. Então, perdendo Zapelli é correr atrás de um meia para ser titular no lugar dele ali e disputar a posição com o João Cruz, ou um reserva para que o João Cruz assuma a posição. Então, mais uma posição que precisa de alguns reforços. A gente vê as laterais ali, Fernando sendo bem insuficiente, o Raiden ainda tem que esperar um pouco. Zagueiros, precisa esperar porque o Beleza oscilar muito, o próprio Léo oscilou um pouco ali, então é necessário. Quem vai ser o reserva do gol? Quando não. Ok, o Mikael tá jogando todos os jogos desde o começo da temporada, mas em algum momento a gente pode ser que precise do reserva. Camisa 9, vamos de Mastriani e quem, né? Vamos aguardar o Mastriani voltar. Para ponta, aguardar, segurar as pontas até o Julimar voltar. Então, muitas indefinições que o Atlético precisa prestar atenção e já no final de semana com o Clássico Atletiba. Clássico que, para mim, teve uma inversão de favoritismo graças ao jogo de hoje. Coxa entra reserva contra o Maringá, faz um bom jogo e vence, enquanto a gente entra titular contra o Operário e só consegue o empate. Então, parece que não de nível técnico, porque eu acho que o Atlético tem até mais nível técnico do que o Coxa olhando o elenco todo, o elenco como um todo. Mas em força de vontade, em entrega, em um time já ligado desde o começo da competição, acho que o Atlético ensaiou isso quando teve times
um pouquinho mais fáceis de serem vencidos, vamos dizer, mas quando pegou adversários um pouquinho mais complicados, já começou a empinar a carroça, enquanto o Coxa pegou uma equipe de um nível bom, que é o Maringá, e venceu. Então, sinais de alerta ligados, precisamos de um elenco um pouquinho mais fortalecido para a gente pensar em uma Série B mais tranquila, uma Série B de acesso e, quem sabe, com um elenco bem montado, com o trabalho do Barbieri indo bem, talvez acertando um pouquinho mais nas mudanças, um time que talvez campeão de uma Série B. Mas é isso, galera. Se inscrevam no canal, deixem aí nos comentários o que vocês acharam do jogo de hoje. Vocês acham que é mais para ficar pessimista, mais otimista? Deixem a opinião de vocês aí e sigam acompanhando o nosso programa Hora do Jogo, que a gente sempre está trazendo muito conteúdo para vocês. E até mais.